Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje eu quero fazer um comentário a respeito de um trecho da homilia de Júlio Lancelotti do último domingo. Recebi essa homilia e já tinha visto que ele tenta justificar a situação, que ele recebeu aquele passe, só que a situação não é bem como ele diz. Eu já vou trazer o vídeo dele tentando justificar e vou, aos olhos da Santa Igreja, comentar a respeito. Mas antes, terça-feira da Paixão, terça-feira da quinta semana da Quaresma, São Tomás de Aquino ele traz o título O Sepultamento de Cristo. É uma ação boa. O que ela me fez? Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Mateus 26, 10, 12. Meus irmãos, era necessário que Jesus fosse sepultado. Porque Jesus sendo sepultado é a prova que Jesus morreu. Era necessário que Jesus fosse sepultado em um túmulo novo que nunca tivesse sido usado, para que se provasse também a sua ressurreição. Então, a morte de Cristo, ela serviu de exemplo para que nós espiritualmente também morrêssemos para o pecado. E São Jerônimo vai dizer que pelo sepultamento de Cristo, todos nós ressuscitaremos. Ou seja, tudo isso precisava acontecer para a nossa real libertação, libertação do pecado e também que nós pudéssemos ressuscitar com Cristo. Como eu disse no começo do vídeo, o padre Júlio Lancelotti tentou justificar o passe que recebeu de uma mãe de santo. Só que a sua justificativa não é válida. Não é válida porque ele não justificou o passe que recebeu. Ele quer justificar que foi apenas uma conversa com a mãe de santo. Vamos escutar então o que ele diz. Chegamos ao quinto domingo do tempo da Quaresma. Sinal de que alguma coisa já mudou na nossa vida. Porque nós estamos falando desde o primeiro domingo da Quaresma, que é tempo de conversão. E conversão é mudança de mentalidade, mudança da forma de agir, de pensar e de sentir. Nós mudamos? Vocês estão percebendo alguma mudança? A cidade está mais tolerante, mais amável. As nossas paróquias estão com as portas bem abertas, acolhendo a todos, não discriminando ninguém. Nós estamos sendo tolerantes com as outras religiões. Se a mãe de santo vier falar com você, você pode falar com ela tranquilo, que ninguém vai ficar escandalizado. A gente tem que ficar escandalizado porque fala com a mãe de santo? Ela não continua sendo uma pessoa? E por que a gente não pode falar com ela? Ah, porque ela tem outra religião. Olha que às vezes os piores de os que falam mais barbaridades são os da nossa mesma religião. E tem gente que usa crucifixo no pescoço e quer matar os pobres, quer caçar os imigrantes e discriminar os que são de outras religiões. Bom, vamos lá, vamos
diferenciar as coisas. A primeira coisa que nós temos que fazer é diferenciar as coisas. Uma coisa é conversar com uma pessoa que tem uma outra religião. Eu não vi nenhum comentário de pessoas criticando o padre Júlio Lancelotti porque conversa com outras religiões. Não. As críticas foram que um sacerdote que se diz católico não pode participar de um ritual que não é católico, porque isso não condiz com a sua fé, com o que cremos. O que é dialogar com outra denominação, com outra religião? É você conversar sem professar a fé da outra religião, sem sincretizar as coisas, misturar tudo, sem participar de outros cultos que não o seu, porque não é aquilo que você crê. Ou seja, o que nós precisamos entender claramente? Uma coisa é conversar, outra coisa é você participar conscientemente de um ritual de uma outra denominação. Aí está o grande X da questão. Então, o que ocorreu com o padre Júlio Lancelotti, com a Mãe de Santo, foi que justamente o padre Júlio Lancelotti tomou um passe, recebeu uma bênção, participou de um ritual de uma outra religião e não o fato dele conversar. As coisas são diferentes. O que é o diálogo entre as religiões? Segundo o que nos ensina a Santa Igreja Católica, eu converso com as outras religiões e mostro a minha verdade. Eu não abro mão do que eu creio e do que eu professo. Então, meus irmãos, a justificativa, o que o padre Júlio Lancelotti coloca como algo que as pessoas estão o criticando ou sendo intolerantes, porque não, ninguém critica o Júlio Lancelotti por ele conversar com outra religião. A crítica foi, o escândalo foi que um padre recebeu, participou de um ritual que não é católico. Ou seja, quando eu participo, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Fui chamado para ir em um culto protestante. O meu amigo lá da religião tal me convidou para ir num culto protestante. Eu sou católico, entendo e professo a minha fé e sei o que a doutrina me ensina, o que a igreja me ensina. Eu não irei num culto protestante, porque a minha fé é suficiente para mim. Não se trata de eu ir visitar um amigo, de eu fazer algo cordial. É fé. A fé eu creio e ponto final. Não existe. O que eu sempre digo aqui, quando nós trazemos essas missas enculturadas, que isso não faz parte do ritual, da ritualística, ritual não, mas do rito católico. Porque não faz parte, mistura as religiões. Nós podemos conversar? Sim. Misturar? Não. Podemos conversar? Sim. Participar conscientemente, sabendo que eu não poderia estar ali? Aí não, né, meus irmãos? Esse é o grande X da questão. Então, Júlio Lancelotti ele se enrola completamente tentando explicar isso. Ele puxa para outro lado que não foi o que foi tocado, ou citado, ou comentado. A crítica existe pela participação e não pela conversa.
Então precisamos ter as coisas claramente nas nossas vidas. Ou somos católicos e cremos integralmente no que a igreja me ensina, ou eu não sou católico. Então, esse é o grande ponto que nós precisamos entender. Queridos irmãos, tenho ótimas notícias. Nós estamos com promoção na nossa livraria, o kit da imitação de Cristo, Santa Catarina de Sena também em promoção, com mais de 50% de desconto. Tem também os terços da Santorium Católico, o melhor terço que eu já vi. Se você usar o cupom lá na loja Católicos de Verdade 10, você ganha 10% de desconto e frete grátis. E quando você, tanto na livraria como no site da Santorium, utiliza, esses serviços com o cupom, no caso da Santorium, e entrando na livraria Católico de Verdade, você também ajuda o nosso apostolado. Que Deus nos abençoe na defesa da Santa Igreja, salve Maria e que viva Cristo Rei.